Bom dia! Hoje eu vou ter uma convidada também muito especial, que é a Tati Flores, porque a gente vai dar mais um passo, né, em direção a concretizar os seus projetos, e esse passo é um dos passos mais importantes. Então eu e a Tati vamos bater esse papo aqui hoje para te dar essa lista de tarefas e você vai saber exatamente aonde começar, como começar, e através disso vai conseguir, né, realmente os resultados que você procura, porque quando a gente tem, né, exatamente alinhada essa questão do que a gente quer fazer, né? A gente tem esses fundamentos enraizados de qual é o nosso posicionamento, quem a gente representa, que bandeira a gente quer levantar. A gente agora consegue entender como é que a gente vai ajudar as pessoas. Então hoje essa live é exatamente isso, como é que você pega então agora o seu movimento, né, a sua personalidade, os seus valores, as suas ideias e transmite isso em processos que você vai conseguir, né, transformar em ação e aí sim ter os resultados, né, que você gostaria. E hoje a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo que a gente fez juntas dentro do Job Academy, que foi organizar, né, os processos do Job Academy, e ela vai estar aqui hoje para ajudar vocês também. Então, olá, Tati, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então, muito obrigada por vir aqui hoje falar para a gente aí sobre como a gente pode se organizar, né? Porque muitas empreendedoras, né? Muitas pessoas, eu acho que às vezes não começam por, né? Não saber por onde começar, às vezes porque não conseguem se organizar no seu tempo, né? Na sua estrutura, no que precisam. Então, obrigada por vir aqui compartilhar seu conhecimento aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez um convite. Eu fico muito feliz de fazer parte, então, desse já movimento, né, que já existe aí de pessoas buscando o seu melhor, buscando empreender, buscando achar as respostas, né, dentro de si mesmo, superar seus desafios. E então, hoje, eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho mais técnico, mas não muito. Eu realmente podia aqui falar para vocês sobre softwares de organizar processos e aplicativos, projetos, né? E aplicativos, etc. Mas realmente o mais importante é nós termos o entendimento, né? Por que que é necessário certas ferramentas e por que que é importante, né? Qual é a ideia por trás disso tudo? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Então, gostaria, né, de trazer então um pouco do começo. Como nós podemos organizar os nossos projetos? Então, de uma forma resumida, eu quero dizer para vocês a resposta para essa pergunta, como podemos organizar nossos projetos, nossos metas, nossos processos, é através de método. Eu não sei se as pessoas gostam, né? Às vezes, não sei se as pessoas têm uma familiaridade, mas método é a chave para garantir que os resultados vão sair o mais perto possível do esperado. Então, então é assim, eu gosto de sempre trazer o entendimento, né, até da etimologia das palavras, porque às vezes a gente usa as palavras de uma forma coloquial, mas a gente não sabe exatamente o que significa. Então, método, que vem da palavra que tem origem grega, né, que significa meta, significa reflexão, raciocínio e verdade. E odos significa caminho e direção. Então, método significa literalmente o caminho certo para se chegar a um fim específico. Isso significa Que método. legal. Não sei se isso, né, às vezes a gente não dá valor, mas é importantíssimo a gente ter Sim. um pouco desses parâmetros.
E eu acho que Então, muitas pessoas, às vezes, o que acontece? Elas falam, eu preciso ter isso, mas não sabe nem por quê, né, que precisa ter, não sabe exatamente, né, que nem você falou, o que significa. exato, às vezes a pessoa vai vir, eu vou te dar uma ferramenta, um modelo de negócio assim, modelo de negócio Canvas, mas tipo, as pessoas precisam entender para que elas vão fazer isso, para que elas vão preencher esses formulários, para que elas vão fazer, né, essa metodologia, para que esse método serve? Então a gente já começa por aí. Método serve para garantir o resultado esperado. É a forma certa de se fazer algo. Olá, pessoal, entrando, boa noite, que bom que estão aqui. Bem-vindo. Então, pessoal, na prática, método significa procedimentos, técnicas ou meios de fazer alguma coisa para assegurar, então, que o resultado final saia conforme o planejado. É um processo organizado, lógico, sistemático, entendeu? Que você vai utilizar tanto para pesquisa, de repente, se você está no início do seu business e ainda precisa fazer bastante pesquisa de campo, é aconselhável você utilizar um método para pesquisa. É importante, essencial, ter um método para operacionalização, para operação do seu trabalho, seja ele serviço e principalmente produtos, né? Produtos ainda me parece que exige ainda mais ordem, porque se você tem um produto, você vai ter um fornecedor, você vai ter eventualmente que estocar, você vai ter que eventualmente armazenar. Então, né, se você vai trabalhar com comida, então cada segmento precisa de uma metodologia específica, né, para operacionalizar, para pesquisa, para venda, para investigar, muitas vezes para apresentação para as equipes de marketing, entendeu? E Sim. E eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui no que você está falando. E é exatamente isso que eu ensino, né, dentro do meu curso para as minhas alunas, é como você cria o seu método. Porque o que muitas vezes vai fazer uma empreendedora, né, ser diferente da outra, é exatamente o método. Às vezes, por exemplo, eu falo de marketing, aí a outra fulana fala de marketing, a outra beltrana fala de marketing. O que faz a gente diferente? Nós temos métodos diferentes. Porque, por exemplo, o meu método, eu foquei em trazer uma metodologia que é específica para empreendedoras que estão começando e empreendedoras que ainda não têm, né, muita, digamos, aptidão com coisas de tecnologia, que querem, né, validar as ideias delas antes delas lançarem, empreendedoras que às vezes não têm muito investimento de tempo, de dinheiro. Então, eu criei um método para esse tipo de empreendedora. Enquanto outras, né, pessoas de marketing vão ter outro método, que talvez seja, não, você já tem que investir, você já tem que ter resultado, você já tem que começar bombando, entendeu? Você já tem que começar pelo Instagram. Então, gente, é muito importante vocês começarem a pensar aí, essa primeira dica, né, que a Tati deu, se a gente transformar, né, num passo, identifique qual é o seu método, perceba quais métodos você precisa, mas também qual é o seu, né? Então, digamos, Carol, eu dou aula diferente das outras academias, né? Eu entrego ou faço, né, o meu produto, o meu serviço diferente das outras pessoas. E aí comecem a anotar o seu método, o seu passo a passo, para que você saiba exatamente como você vai comunicar o seu diferencial. É isso que vai ser, é muito importante, né, para você comunicar no seu Instagram e tal. E se você não sabe isso antes de você começar, você vai ser só mais uma, né? Você vai ficar lá tentando falar a mesma coisa que as outras pessoas. Agora, quando você tem seu método, você se diferencia cada vez mais. E aí, Tati, qual seria o exatamente. próximo passo depois do método, então? Então, queria até salientar que justamente um exemplo de método é aquilo que você compartilhou com a gente, que é aquele editorial de 12 posts. Aquele simples Uhum. editorial, aquele esqueminha que você fez, é um método, é uma metodologia para quê? Para você, né, desenvolver o marketing digital dentro do Instagram. Então, eu achei essa parte interessante, né? Que eu acho que muitas pessoas aqui conhecem o teu post, o teu material. Então, aquilo, por exemplo, é um método. Uma receita de bolo é um método. Uma receita de bolo diz o que que você precisa e os passos, né?
como você precisa fazer o bolo, que temperatura precisa estar ao forno. Então, você veja que a receita de bolo, para que que existe? Ela chega até a ser um jargão. Por quê? Porque a gente sabe que seguindo a receita, seguindo o método, você vai chegar ao resultado de um bolo de chocolate delícia. E o que eu Entendeu? vejo também, às vezes, muitas pessoas errarem aqui, é que elas fazem o quê? Elas querem pegar e elas querem entender o que as pessoas estão fazendo. Então, eu entro no blog da fulana ou no Instagram da ciclana, eu tento entender o método dela com a minha, né, cabeça, não sabendo o que está por trás daquela estratégia, e tento copiar, sem ter a receita. E aí não dá certo. Então as pessoas ficam travadas porque elas ficam tentando, né, copiar as pessoas sem entender o método. É a mesma coisa que nem você falou, né? Você tentar fazer o bolo olhando outra pessoa fazer, mas você não ter a receita ali exatamente com as medidas. Você vai tentar acertar, mas nunca vai ser exatamente igual. Então é por isso que o conteúdo gratuito, né, ele às vezes te leva até um ponto, mas ele não te dá, né, toda a metodologia, né? Então é muito importante, meninas, vocês aí pensarem sobre isso, tá? Métodos são excelentes para organizar os pensamentos e para conseguir, então, fixar uma forma de fazer um passo a passo que você sabendo que você segue e que se outros seguirem também, né? Então, daqui a pouco você pode compartilhar o seu método, que nem a Carol fez com o post dela, as pessoas vão, né, seguir o mesmo resultado. Então, onde é que eu aprendi essa história de métodos? Eu aprendi através do sistema de gestão da qualidade, que é aquela famosa ISO 9001. É famosa aqui no Brasil, né? Não sei se na Austrália tem muito, mas aqui no Brasil é super necessário para as indústrias. Por quê? Porque elas asseguram o resultado. Porque então essa metodologia de gestão da qualidade que a ISO 9001 trouxe é exatamente no que eu me especializei. E se você for pensar que um selo de ISO 9001 significa que o auditor foi lá e verificou o produto final e verificou se ele tinha qualidade, você está enganado. Os auditores, eles não verificam o produto final. Isso é um outro tipo de inspeção. O auditor do sistema de gestão da qualidade, ele vai inspecionar o quê? Os processos. O sistema de gestão da qualidade, então, é uma metodologia bem complexa, né? Onde existem processos bem desenhados, bem detalhados, e para que se tenha um certificado, é preciso gerar toda uma documentação de cada processo que você realiza, desde a venda até a produção, até a entrega, até o pós-venda, tudo faz parte de um sistema de gestão da qualidade. Então, foi aí que eu aprendi sobre métodos, processos, procedimentos. Será que tá ficando muito chato? Sim. E Não eu é acho que chato, é exatamente super é muito legal. importante a gente falar isso, né? Porque a maioria das pessoas faz o quê, né? As pessoas elas entram nos negócios achando que é só vender, né, o produto, ou que é só, né, se jogar na internet e não percebe que, né, para quem tá lá pode estar parecendo que a pessoa só faz post, né? Mas por trás existe método, existe processo, existe organização, existe administração. Você não pode ter um negócio, né, se você não tiver esses elementos. Isso que eu quero que eu, né, busquei sintetizar para vocês é pegar essa essência. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu peguei todo um sistema de gestão da qualidade, que é uma documentação enorme, que é super complexo. E eu sintetizei toda a ISO 9001, todo o sistema de gestão da qualidade, toda a gestão da qualidade. A gestão da qualidade pode ser para qualquer empresa, qualquer business, qualquer um. Não estou falando aqui de sairmos nos certificando, estou falando, né, de conceitos e essências de algo comprovado que funciona, ou é para funcionar, né? Então, eu simplifiquei em 3 áreas principais todo o sistema de gestão da qualidade. São elas: política organizacional, que aí entra a questão de missão, visão e valores.
O mapeamento de processos, quando você vai fazer o mapeamento dos processos, daí você vai fazer o quê? Um organograma, um fluxograma, instruções de trabalho, né? É só nome, pessoal, não se assuste. Instruções de trabalho. Terceira área de um sistema de gestão de qualidade para qualquer empreendedor, para qualquer empresário, é treinamento e desenvolvimento. Então, vocês vão ver que isso serve para nós também, inclusive para nossas vidas. O que é treinamento e desenvolvimento? É o que na qualidade eles chamam de PDCA, o ciclo PDCA de o quê? Melhoria contínua. Quem aqui quer melhoria contínua para sua vida? Sim. Ó, Então, deixa eu eu acho dar que um tem muito a parênteses ver. aqui, Tati. Uma das coisas, então, que auxilia muito na organização do negócio e da nossa vida, que é essencial para a tomada de decisões, porque a vida, né, nos oferece sempre, constantemente decisões para tomar. Você quer A ou você quer B? Muitas vezes a gente não sabe qual vai ser o resultado final daquela escolha. É por isso que nós temos que ter o quê? Missão, visão e valores. Porque com autoconhecimento, você tendo clareza qual é o seu propósito naquela situação, qual é o seu objetivo naquela situação. E o que é mais importante para você naquela situação, na sua vida, nos negócios, aí as suas decisões sim vão ser muito mais assertivas. Aí você vai parar né, cair naquela cilada do a minha intenção era essa, mas eu fiz aquela. A minha intenção era isso, mas eu escolhi aquilo. Então vamos seguir em frente, falar então sobre o cerne da questão, que é o que é política organizacional. Política organizacional, então, são missão, visão e valores. Para que serve a política organizacional? Para que você e os seus colaboradores, seus parceiros, tenham alinhamento de objetivos Tá. e comportamentos. E comportamentos. Porque quando você cresce, você vai precisar delegar. Então, você precisa garantir que o seu funcionário, na hora H de decisão, vai fazer a mesma escolha que você faria. Como é que você vai assegurar isso? Através das políticas organizacionais. A política organizacional é, na verdade, a filosofia da empresa. Eles complicam os nomes. É a tua filosofia Então, de vida. A missão é o seu propósito, é a sua intenção, é a finalidade com que você executa o seu trabalho, as suas atividades, as suas funções, os diversos papéis que a gente desempenha na vida, ok? Então, dentro de casa também, os nossos relacionamentos, tudo é o seu propósito. ó, já Trata gostei desse também. nome. A gente pode já ir aí criando um outro, ressignificando, né, essas palavras para a gente conseguir chegar mais próximo a uma terminologia, né, que é utilizada, né, mais próxima da Isso. nossa realidade. Tá, Então, missão, propósito. a missão, o propósito também da tua empresa vai falar, vai abranger também o que você vai fazer para atingir esses objetivos, para atingir essa finalidade, né? E as suas responsabilidades e crenças. Então, algumas perguntas para ajudar na elaboração de uma boa missão. Por que a empresa existe? Você é um Tá, profissional liberal? Por que você está fazendo esse trabalho? Qual a sua finalidade e intenção? tá. Qual é o seu trabalho? O que a empresa faz exatamente? Para Uhum. quem a empresa faz esse trabalho? Para pessoas que gostam, né, que curtem artesanato, para Sim, pessoas, né, das sim. diversas áreas, para pessoas que Tô querem anotando aqui, tô que equilíbrio e nem uma tal. aluna estudiosa executora. Ah, você é uma amada. Ah, quais aspectos a empresa não abre mão? Ou seja, quais são as suas crenças? Então, qual é a minha missão?
A minha missão é compartilhar técnicas e experiências para ajudar as pessoas a olharem para dentro de si, a fim de encontrar as respostas e soluções para os seus desafios de vida. É também guiar as pessoas na jornada do autoconhecimento e despertar o seu poder interno, muitas vezes adormecido em nós, porque eu acredito que nós temos muita força interna. Como eu fiz um post lá sobre os fractais, também talvez tenha parecido muito técnico, mas os fractais, para mim, é a representação física de que a fração, né, nós a centelha divina, existe essa terminologia, nós a centelha, nós somos a fração do que? Do divino. Então, os fractais são uma prova física de que a fração é igual ao todo. Então é por isso que eu e tu, a gente tem tanto esse alinhamento de propósito, porque você também entendeu essa parte, né? De que a fração é igual ao todo, de quando a gente gera mudança e supera nossos próprios desafios, a única, a único resultado possível é que o todo mude também, entendeu? Muda a fração, muda o todo, E né? é por aí que às vezes eu digo que muitas pessoas não começam seus projetos, ou não continuam, ou desistem, porque tem muita concorrência, porque tem muita pessoa fazendo, e essa pessoa tem medo de ser, né, só mais um, ou de fracassar, ou de que já demorou muito para começar. Mas como você falou, se todos nós formos parte do todo, então, né, quanto mais de nós fizer isso, mais a gente está contribuindo para o todo, né? Então a questão não é simplesmente, vou deixar de fazer porque tem outra pessoa fazendo. Não, eu vou contribuir a minha parte para esse todo, que é a minha indústria, né? Que é a minha comunidade, que é o mundo, que é a raça humana, né? Que é o divino. Então, quando você começa a olhar por esse lado, fica menos receoso de começar, você fica menos frágil, né? Da sua, digamos assim, das suas inseguranças pessoais. Você traz um propósito maior, então você falou aí, né? A política organizacional nada mais é que a filosofia da sua empresa. A sua Isso. missão nada mais é que o seu propósito, né? Então, pensando nisso, a sua empresa está ali para fazer parte de um todo, né? Ela tem um porquê, por mais que ela te traga um retorno, uma troca financeira, existe muito porquê por trás, né? E as empresas que fazem isso bem, eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui da Coca-Cola. Cara, não gosto, não tomo Coca-Cola. Acho que é uma bebida que não necessariamente é saudável, né? Em todos os níveis. Porém, a Coca-Cola tem essa missão de, né, trazer para as pessoas esse momento, né? De refrescar e de trazer esse sentimento de, né, de que você tem um break, né? Que você está tendo aquele De momento. beber, né? Então, por que tanta gente consome Coca-Cola? É porque o produto é bom? Não, nem é tão bom assim. É porque é saudável? Não. Mas é porque tem essa missão que eles têm por trás, de você ter né, um break, tomar uma Coca-Cola refrescante e aí ter vontade de continuar o que você está fazendo, né? Então, é através da missão que eles conseguiram chegar. A mesma coisa do McDonald's, né? A missão, né, do McDonald's era fazer famílias felizes. Então, através disso, eles criaram o McLanche Feliz, que foi a explosão do McDonald's, né? Então, pensa que eles não criaram uma empresa de hambúrguer, eles criaram uma empresa que eles queriam unir famílias. A missão deles é Eles unir queriam famílias. levar diversão, né? A missão deles era diversão, alguma coisa relacionada com a diversão, nada relacionado com hambúrgueres. Vocês querem alguns exemplos de missão de grandes empresas? Olha a missão da Google. A missão da Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Missão da Microsoft. Na Microsoft, a nossa função é ajudar as pessoas, empresas em todo o mundo a concretizarem todo o seu potencial. E aí vai. Então é isso, pessoal. Então, é Então, isso. As grandes empresas são aquelas que têm missões grandes, grandiosas, propósitos sociais e não só comerciais, que têm filosofias, né, focadas nos seus valores, né, como honestidade, né, meio ambiente, coisas que são de preocupação da comunidade no geral, né, dos nossos seres humanos,
Muito bacana. Então, qual seria aí o Então, próximo passo, conjunto o próximo disso. tópico? Então, o conjunto disso vai te dar o direcionamento, né? Vai te dar direcionamento Uhum. para a vida dos seus negócios. Tentar, então, pincelar aqui o que, que é visão. A visão é onde você quer chegar. Os seus objetivos a longo prazo. Ela deve ser prática, realista, ambiciosa e inspiradora. Normalmente, Uhum. ela tem a previsão de visão num prazo de 5 anos, prevê um período de 5 anos. Mas você também pode colocar para mais, você pode colocar na sua visão, tipo, até 2030 quero ser, né, a maior empresa de tal coisa no mundo, como eu li agora há pouco. Uhum. Então, Uhum. assim, perguntas para definir visão. O Uhum. que a empresa quer se tornar? Uhum. Onde ela estará em alguns anos, mais ou menos 5 years time, cinco Tá. anos. Em Uhum. quanto tempo você se propõe a atingir esse objetivo? 5 anos, 10 anos, quantos anos? Ou Uhum. então, né, a nossa visão é dobrar de tamanho em 2 anos. Enfim, é importante essa parte aqui que você também determina, então, essa questão de prazos e tempo para que fique mais parecido com metas, para que seja inspirador, para que gere comprometimento. A Sim. visão tem esse objetivo de Sim, gerar apesar dela ter comprometimento. meta, ela é inspiradora, né, nessa mudança. Eu acho que eu vejo muito a visão como sendo, né, a contribuição que você quer ter, né? Então, uma palavra talvez seria a contribuição que você vai fazer e em quanto tempo, né? E para quem? Então, qual nome você daria aí para a visão? A missão foi o propósito, política institucional, filosofia e a visão. A visão são o seu grande objetivo. Ou então o seu projeto UAU, o resultado do seu grande projeto, do seu projeto UAU. É o seu objetivo, a sua meta mais a longo prazo. A Tá. minha visão é tornar-se um movimento em constante crescimento, que acredita no seu poder interno e utiliza para viver o seu propósito. Porque quando você vive o seu propósito, como a gente já falou nas outras lives, né, Carol? Quando você vive o seu propósito real, quando você consegue finalmente, né, aplicar ele no seu dia a dia, fazer dele o seu trabalho full time ou part time, mas, né, integrar a sua vida a isso, é aí que você vai obter realização. A realização que eu tô falando não é essa realização de status quo, não é sucesso de status quo, é o sentimento aquele de realização, é o sentimento de ser bem-sucedido. Porque, na verdade, né, o mercado, a mídia inventa várias novas definições para felicidade, sucesso e tal, basicamente dizendo que essas coisas elas estão externas a nós, que elas estão lá fora, que ela está no emprego, que ela está no carro, que está, né, na foto de casamento, na festa de casamento, porque muitas vezes não importa o relacionamento, importa é a festa, entendeu? E não é nisso que tá a essência, não é nisso que você vai encontrar a felicidade, a realização e o sentimento de sucesso. Não é nisso. Sim. Você fica feliz por 2 dias quando compra um carro novo, entendeu? Agora, eu escuto depoimentos, por exemplo, de uma professora do estado que ela diz que trabalha em 2 escolas. Uma melhorzinha, né, socialmente e tal, e outra bem ruim, bem difícil. Ela disse que ela se sente mais realizada, adivinha onde? Qual das duas? É mais difícil. Na mais difícil, que é onde ela sente que as pessoas mais precisam dela e onde ela sente que ela mais contribui. Por quê? Uma vela não ilumina um dia de sol. A gente só pode iluminar, let it shine our inner light, né? Traduz aí, cara. Sim, Deixar brilhar brilhar nossa luz. É. Olha, nossa luz interna sim. quando nós estamos na escuridão. Vocês acreditam numa coisa dessas?
Acredito. Inclusive, a minha aula ontem, né, para as meninas, depois que eu terminei a live, foi sobre isso. E eu queria compartilhar aqui rapidinho com vocês, é que para quem está começando, gente, a maior dificuldade também das pessoas começarem a acharem que não são capazes, que não sabem o suficiente. E o que eu fiz o exercício ontem com as minhas alunas? Eu fiz elas pensarem quem elas eram há 5 anos atrás. Por que isso? Porque essas pessoas, né, esse tipo de pessoa que é como você 5 anos atrás ou mais, é as pessoas que você pode ajudar. Se você está tentando ajudar alguém que está no mesmo nível que você, que já está na mesma fase que você não vai brilhar, que é aquilo que você está falando. Você não vai ter uma luz interna para brilhar. Você vai sentir que você está sempre tá alguma coisa faltando, entendeu? Não está sendo Mais do suficiente. mesmo, chovendo Mais do molhado. mesmo. Então, essas pessoas que estão no mesmo nível que você, esses são o seu suporte. As pessoas que estão mais à frente que você, elas são a sua inspiração. E as pessoas que estão, né, antes de você, que estão começando lá no início, essas são as pessoas que você vai transformar. Essas são as pessoas que vão ser os seus clientes, são as pessoas que você vai ajudar. Então, como achar que você sabe o suficiente? Olhando para quem tem menos. A gratidão, ela só vem quando você percebe que você, muitas vezes, né, tava numa situação pior antes, né? Então, eu olhando mesmo, né, no meu exemplo de 5 anos atrás, eu era uma pessoa que eu não sabia do meu potencial, entendeu? Eu não sabia do meu valor, eu estava perdida profissionalmente, eu não sabia o que eu queria. E quando veio, eu me vi grávida no meio de tudo isso. Então, eu olhando para a Carol de 5 anos atrás, eu agora consigo conversar com pessoas que estão naquele momento. E talvez essas pessoas tenham mais sucesso em algumas outras áreas do que eu, mas nisso elas estão vivendo a mesma coisa que eu vivi, então eu posso ajudá-las. Se eu tentar ajudar todo mundo em todas as coisas que eu sei, algumas coisas eu vou saber bem, outras eu não vou saber, outras eu sou boa, outras não sou nem tanto. Então é por isso que você precisa desse suporte ao seu redor, como você, né, Tati? Você é uma pessoa que vem compartilhar aqui os seus conhecimentos, né? Em áreas que não necessariamente são exatamente o meu forte. Onde é que é o meu forte? Estratégia de marketing, comunicação, né? Fazer as pessoas se sentirem capazes e saberem o seu valor. Onde é o seu forte, né? As pessoas têm um direcionamento, clareza, organização, começarem seus processos. Então, a gente não pode ser tudo para todo mundo. A gente tem que focar no nosso potencial, ajudar as pessoas que estão pelo menos 5 anos lá, né? Onde a gente estava, onde a gente já esteve, e se comunicar dessa forma, certo? Então, alguma coisa aí que você queira compartilhar sobre isso, ou que você queira, né, para terminar, mostrar aí o seu fluxograma, porque a gente está meio que sem tempo, né, para mais papo, mas a gente poderia entrar na parte do fluxograma aí, se você quiser mostrar. Isso então, só para concluir que eu acho que para nós a filosofia da empresa e filosofia de vida são mais importantes nesse momento. Então, só para concluir, então, a questão dos valores. Novamente, valores é aquilo que é mais importante para você. São os princípios que você considera mais significativos e essenciais para a sua vida. Então, o que é mais importante para você na sua vida? O que é mais importante no seu negócio? O que vai, né? Quais são os valores que vão galgar, então, você executar a sua missão, atingir os seus objetivos. Então, a gente tem uma lista de valores e é muito importante. Eu tenho um fluxograma, um anagrama de valores que eu posso disponibilizar para o pessoal também que entrar em contato comigo, quiser saber mais, então, sobre como adquirir esse autoconhecimento, como descobrir o que é mais importante para você, como ter essa clareza, né? Como ter esse autoconhecimento, porque realmente esses tempos uma outra assessorada disse: "Ah, eu não tenho autoconhecimento, eu não sei", e assim meio que se criticando, né? Mas na verdade, eu pensei até fazer um sketch que nem tu faz sobre essa questão de autoconhecimento. Gente, não é exatamente fácil fazer reflexões de autoconhecimento sozinho, porque olha só o que acontece. Você vai sentar lá para meditar, né? Ai, vou me autoconhecer. Daí eu vou te dar lá umas perguntas para você se fazer e se autoconhecer.
Então, você vai parar lá, fazer a meditação calminha e vai ver as perguntas. Ah, vou ver as perguntas. Pensei em fazer o sketch, né? Que nem se faz. Ah, aí você tá lá, quais são os meus maiores talentos? Ah, aí você fica lá pensando, meus maiores talentos. Eu acho que é, sabe o quê? Cozinhar. Porque você lembra daquela vez que eu cozinhei e tava lá todo mundo e a tia Odete amou a minha comida e eu tinha tal coisa, amor, nanana. Daqui a pouco você já tá pensando na tia Odete, daqui a pouco você tá ligando para saber se a tia Odete pegou Covid ou não. Tá todo mundo com Covid em Porto Alegre. Então você vai querer saber. Então é difícil fazer essas reflexões Foco, e tentar né? buscar o autoconhecimento você estando sozinho. É por isso que é tão importante ter um mentor, um orientador, um facilitador, um treinador, um mentor, porque senão a gente perde o foco com muita facilidade, porque a nossa mente é super vasta. Então, quais são os meus valores? Os meus valores são integração, resultados. Eu sou muito ligada a resultado. O que importa no final é resultado, né? Na minha visão. Desenvolvimento, ética e honestidade, empreendedorismo e humanização. Vamos cortar essa história da mídia de alta performance. Nós não somos máquinas, nós não somos motores. Então vamos empreender sim, vamos brilhar a nossa luz sim, vamos sair da zona de conforto sim, mas de uma forma humana, de uma forma, né, equilibrada. Então, conhecimento, sabedoria, foco e organização. Organização é primordial para tudo. Inclusive, se você. Muitas pessoas struggle, né? Tem dificuldade de lidar com a falta de tempo. Muitas vezes é falta de organização. Eu também tenho ferramentas para lidar com a gestão do tempo. Confiança e respeito, essencialismo e propósito. Então, o propósito é a base de tudo. E eu sou muito ligada ao que é realmente essencial, rather than o que é superficial, né? Então, é isso. Sobre filosofia organizacional, ok? Ok. Espero que tenha dado uma agregada aos business de vocês. Então, o segundo ponto de uma gestão de qualidade, né, para o seu business e para a sua vida é a questão do mapeamento de Eu processos. estou ciente que a gente está chegando ao final aqui da nossa live. E talvez o que eu vou sugerir é o seguinte: eu queria sugerir algumas coisas aqui. Primeiro, gente, que eu queria pontuar um pouquinho o que a gente conversou aqui hoje para sintetizar, né? Porque foram vários conceitos novos e talvez você tenha ficado um pouco, né, confusa com todas as novas terminologias e processos. Mas, basicamente, o que a gente estava falando, né, que o primeiro passo para você, né, começar é ter um método, né? Ou você vai criar o seu método, ou você vai escolher alguém que já tenha um método que funcione para você aplicar aquele método. E esse método ele vai fixar essa forma de fazer algo para garantir que você alcance um resultado. Segundo passo, descomplicar um pouco, né? Simplificar um pouco as coisas, principalmente no seu método, quando você comunica com as pessoas no Instagram, quando você fala da sua empresa, fala o que você faz, não use terminologias complicadas, não fale como um expert, fale como uma pessoa que está 5 anos atrás de você naquele tema e com coisas bem simples e rápidas e práticas e diretas, porque você vai perder a pessoa e ela não vai conseguir engajar, principalmente nas redes sociais. E o terceiro passo é tenha bem alinhado aí essa sua filosofia, né, da sua empresa. Então, a sua visão, a sua missão, né, os seus valores, para que você consiga comunicar e tomar decisões mais assertivas, né, nos momentos que você precisar. Então, basicamente baseado nisso, né, nesses 3 passos, você já tem aí alguns processos para você começar. E o fluxograma, que é o que a gente está falando aqui agora, o que, que é? Nada mais é que uma forma de você colocar isso de uma forma visual, para que você consiga saber esteja no seu escritório, na sua parede, talvez seja para você toda vez poder ir olhar, né, antes de tomar uma decisão, de você conseguir visualmente e simplificar esses processos, para que toda vez que você quer se organizar, você tenha um lugar para ir, tá? Então, eu vou resumir bem resumindo,
que é o seguinte. O que é o mapeamento de processos? Eu não sei se o pessoal já ouviu falar. É Uhum. um diagrama do fluxo de atividades. O que são processos? Atividades. Simples assim. É o que você tem que fazer. O que você faz é um processo. O que é o processo? É quando você tem uma entrada, uma solicitação, você transforma e isso vai ter uma saída. Seria, né, o visual disso. Inclusive tem um É, app que ó. eu já recomendei que chama Mind Map. Tem vários maps para você fazer, né, fluxogramas e organizar. Não dá para ver a tela, tá? Tem que ser mais para baixo. E aí, basicamente, é uma Basicamente questão de como. isso, ó. É que vem o cliente, solicita a mesa, se tem mesa, então se, né, se tem mesa, oferece o cardápio, se não tem mesa, a recepcionista encaminha para o bar. E isso aqui, quem tiver empresa, que tiver funcionário, quiser saber mais sobre essa parte de gestão, de mapeamento de processos, instrução de trabalho, como estruturar isso, a gente conversa no privado, né? Pode mandar DM para mim. Sim. E a gente vai conversando. Como a gente, eu ainda estou com o serviço de sessão gratuita de 20 minutos free call. Então é uma oportunidade muito bacana de você, sem compromisso, tirar dúvidas, saber melhor como eu posso te ajudar. E para hoje, então eu queria ter mostrado assim, só para desmistificar, só para mostrar que como quando você coloca as suas atividades, quando você organiza, então, tanto o que é intangível, né? Às vezes parece que é intangível aquilo que você faz. Quando você consegue colocar isso dentro desses esquemas de fluxograma, fica visualmente tão claro que facilita e facilita a gestão, promove a identificação de onde são os gaps, né, dentro de uma empresa. Esse é o propósito do mapeamento de processo, encontrar os gaps e dessa forma identificar a causa do problema e gerar ações corretivas ou ações preventivas, que é a parte da melhoria contínua, que é isso que a gente também sempre quer estar sempre se desenvolvendo. Então, tem esse esqueminha aqui que é mais para empresas mais estruturadas, que você pode mandar DM para mim, que eu te dou mais informações sobre isso. E o que eu queria passar era um fluxograma bem simplesinho para nós, empreendedores, né? Pessoas profissionais liberais e individuais, que é um fluxograma tranquilo de regra de três, que eu fiz aqui, ó. Dá para ver? Fica invertido, né? Então, por exemplo, você quer vender um curso online. Divide em três áreas que você precisa fazer. Quais são os três primeiros passos? Se você quer um curso, você vai precisar o quê? Adquirir ferramentas de TI, você vai precisar criar o conteúdo em si e você vai precisar de estratégias de marketing e vendas. Dentro de cada um desses setores, que é isso aqui, você faz três, e dentro de cada um dos três, por exemplo, dentro da área de ferramentas de TI, quais são as três coisas que eu preciso? Eu preciso estudar cursos, eu preciso, né, comprar as ferramentas, eu preciso pesquisar tal coisa, ou eu preciso criar um CNPJ, enfim, vai destrinchando em áreas, depois sub-áreas, depois sub-áreas, e assim vai ficar bem mais fácil, porque tudo que a gente consegue visualizar também ajuda nessa clareza. E esse é o método, isso tudo é método. E com o método você vai chegar onde você quer. Então era esse o recadinho para Sim, hoje, amores. sim, fazer essas tarefas, essas atividades, né, numa lista ou num fluxograma. E, sim, e aí agora, então, Tati, eu acho que, né, como é que eu vou dizer que dentro, né, do que a gente falou, quem tiver precisar de mais informações, entre em contato aí com a Tati. E se você realmente, né, tá a fim de começar já a comunicar, né, realmente
mostrar aí para as pessoas o seu potencial, gente, basta clicar também no meu link lá na bio, que você encontra mais informações, né, sobre como a gente pode começar o seu processo e começar a tangibilizar essas ideias. Obrigada a todos, obrigada a todos que estão aqui. Beijo, boa noite, pessoal. Beijo, até a Até próxima, mais. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.